Olá a todos, neste vídeo vamos continuar o site que iniciamos na aula passada, na sessão passada. Então nós tínhamos o site com um ficheiro de imagem, um ficheiro HTML e tínhamos duas páginas, a página de index e a página de outros cursos. O que nós vamos começar por fazer é criar uma pasta de imagens. Novo pasta, vou-lhe dar o nome de IMG e todas as imagens vão ficar guardadas dentro da pasta por questão de organização. Como é que o ficheiro estava? O ficheiro index, vou abrir aqui no browser, estava assim e os outros cursos estavam com este aspecto. Não temos ainda CSS neste ficheiro, mas vamos passar a ter no final da sessão de hoje. Então, esta imagem que temos no index, esta imagem HTML, vamos passá-la aqui para dentro da pasta e vou atualizar. E o que vai acontecer é que ela agora vai deixar de aparecer, porque nós mudamos a referência dela. Então precisamos de editar código. Como é que nós vamos fazer? Hoje vamos utilizar o Visual Studio Code para editarmos código. Vou fazer aqui File, Open Folder e vou buscar aqui a pasta da sessão passada e ela vai ficar aqui. Temos já a pasta das imagens com a imagem lá dentro. Vou fechar, não precisamos pré-visualizar. A página do index e a página de outros cursos. Se por alguma razão elas desaparecerem, podemos sempre arrastar e ficamos com as páginas que bem entendemos. Então, nós temos a imagem HTML, ela está agora dentro de uma pasta, então vou colocar img barra e cá está agora a identificação do ficheiro. Vou gravar, Ctrl S, vou atualizar e eis que a página está novamente com a localização certa e portanto já aparece. Ora agora, o que é que vamos começar por fazer? Vou esconder aqui só o explorador, deixamos aqui os outros cursos. Vamos começar por colocar aqui elementos que são importantes nas páginas. Temos a linha do doctype, que identifica aos browsers que temos um ficheiro de tipo HTML. Temos o lang.ptpt, que identifica que este ficheiro está em português de Portugal. E depois temos aqui no head apenas o title. O que é que vamos acrescentar aqui? Vamos acrescentar a codificação do ficheiro. Então vamos adicionar uma meta char7 igual a UTF-8 para garantir que o nosso formato de texto é bem identificado também pelo browser. Então, tildes, cedilhas, caracteres especiais serão bem lidos de acordo com esta linha. Codificação em UTF-8 é a codificação que permite então ter tildes, cedilhas, caracteres especiais típicos da língua portuguesa. Então já temos aqui esta linha de código que vamos copiar e adicionar aqui dentro do head da página. Portanto, temos o doctype, temos o lang.ptpt, temos o char7 e temos o title da página. Vamos ter também nesta zona inteligente da página uma ligação à nossa folha de estilos, ao nosso CSS. Portanto, isso faz-se aqui então também dentro do head e o que nós vamos começar por fazer é colocar aqui um link rel. E vamos dizer que isto é uma ligação para uma folha de estilos. Portanto, style sheet. Então é uma folha de estilos. Type, e vamos dizer que é de CSS, mas para isso temos que dizer que é de texto. Text
CSS. Portanto, é uma folha de CSS. E agora o href igual, e agora vamos dar o nome à folha de CSS. Vamos lhe chamar de style.css e daqui a pouquinho já vamos criar. Então vou guardar e vou copiar esta linha para a minha outra página de HTML. Então, para já isto ainda não fez nada, mas vai fazer. Então vou criar aqui uma nova página. Vou gravar, fazer Save As. Vou colocá-la na mesma pasta onde estou a trabalhar e vou-lhe dar o nome de style.css, que é para coincidir. Não, desculpem, style, quer dizer, também podia ser, mas aqui em baixo vou escolher o CSS, style CSS, assim não preciso meter extensão. Pronto, então, se eu for agora aqui ao explorador, já estou a ver que o style também já está aqui a aparecer. Vou esconder. Então, já temos a ligação para aquela folha de estilos que ainda não tem nada. Então, enquanto que o HTML tem tags, o CSS vai ter seletores, vai ter propriedades e vai ter valores. Então, nós temos aqui no site vários elementos que vão ser formatados pelo CSS. Então vamos lá experimentar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o body, que posso colocar aqui, o seletor body. Abro chavetas, abro e fecho as chavetas. Então, o body da página, o corpo da página. Eu posso definir vários parâmetros para a página. Posso definir, por exemplo, que a página tem uma cor. Posso dizer, por exemplo, que o body tem uma determinada largura. Enfim, posso fazer uma série de situações aqui em termos de formatação. Então vou dizer que o body vai ter uma largura, que é o width, e agora vamos meter isto em pixels. Body deve ser noutra unidade de medida, mas só para termos aqui uma noção dos espaços, vou colocar, por exemplo, aqui 1050 pixels. Ok? Isto é a largura do body. E eu vou dizer que este body vai ter uma cor, então background color, e vou escolher aqui sei lá, aqui um cinzento, cinza, pode ser este, Gainsborough. Ora, podem colocar o nome da cor, podem colocar em formato RGB, mas também podem colocar em formato hexadecimal. Por exemplo, aqui no W3 School, se procurarem por color picker, vão encontrar um picker de cores que vocês podem escolher aqui uma determinada cor e depois podem afinar essas cores que vão utilizar. Por exemplo, se eu quiser aqui assim uma cor entre os rosas, até nem vai ser aqui uma cinzentinha mesmo, era o que eu estava a falar. Vou colocar, por exemplo, este código. Posso copiar o código e posso colocar aqui esse mesmo código. Ok? Assim. Então guardo. E agora o que é que acontece? Se eu for atualizar a página, ela já está cinzenta. Se eu for ver a outra, estão ambas cinzentas. Ok, em termos de tamanho, eu não consegui ver nada a acontecer, porque o body está aqui identificado, mas eu não consigo ver ainda onde é que ele está a trabalhar. Então já lá vamos. Então, tenho a cor de fundo e posso também definir aqui já um tipo de letra. Tudo que estiver aqui dentro posso colocar com uma fonte family. Vou dizer que a fonte family é Verdana. Então já está aqui a aparecer a sugestão da Verdana. E, ora, portanto, largura. Se eu quiser colocar aqui algum comentário, eu posso colocar aqui barra asterisco, asterisco barra fecha o comentário. O que estiver aqui dentro fica comentado. Posso colocar aqui largura, cor de fundo e aqui tipo de letra. Guardei. Agora vamos atualizar e já está o tipo de letra a ser
tido em consideração pela página. Ok. Agora, vou fechar este picker de cores. Então, o body já está aqui colocado. Na página do index eu tenho o head e tenho o body, mas existem várias tags de HTML5 que não estão aqui colocadas. Eu vou começar por colocar. Então, no body eu posso ter a tag HTML5 header, que identifica aqui o cabeçalho da página, e aqui vou passar este H1, vou cortá-lo daqui e vou colocá-lo aqui em cima e vou guardar. Vou fazer a mesma coisa aqui entre o body e a navegação. Vou colocar aqui a zona de header, ao cabeçalho da página, e vou fechar e vou passar os outros cursos aqui para cima. Vou gravar. Depois tenho a zona de navegação, aqui está ela também. E agora aqui, estes conteúdos que estão aqui vão ficar numa zona de main, parte principal da página. Então vou abrir aqui a main e vou passar este conteúdo aqui para dentro. Aqui a mesma coisa, portanto vou abrir aqui a main. Atenção às indentações, tentei fazer nos mesmos níveis. E agora vou copiar aqui a 2 a 3 e 25, vou cortar, vou colocar aqui dentro. E agora aqui a zona do P vai ser um footer. Então vamos abrir aqui um footer, que é a zona de rodapé da página, e passar aqui o parágrafo para dentro da zona de footer. Vou guardar. E agora vou copiar esta parte, vou fazer o mesmo. Portanto, a zona de main e a zona de footer, que é o rodapé da página. Vou cortar aqui o parágrafo e guardar. O que é que aconteceu aqui? Aparentemente não aconteceu muita coisa. Portanto, só passou aqui o início lá para cima, bem como os outros cursos. Mas em termos de formatação, já temos a formatação com uma estrutura de HTML, neste caso HTML5, porque temos as tags de HTML5. Neste caso o header, aqui o main, o footer, a nav, são tudo tags de HTML5. Então, o que é que eu vou fazer mais? Vou formatar, vou colocar, por exemplo, agora aqui a zona da main, vou escrever o seletor main, e vou colocar também já aqui o footer. Sabemos que depois temos que formatar, e ainda antes da main temos o header. Eu vou tentar organizá-los da forma como eles vão aparecendo no código. Portanto, eu tenho aqui o body, dentro do body tenho o header, portanto body, depois aparece o header, depois aparece a nav, então a seguir ao header vamos ter aqui a nav, e depois da nav aparece a main, e só depois aparece o footer. Então vou tentar organizar de forma como eles aqui aparecem, porque é mais fácil depois de identificar aqui no código, aqui a forma como eles vão aparecendo. Então, no caso do header, eu vou começar por colocar uma cor de fundo, então background color, e vou escolher aqui, por exemplo, a cor de rosa. Vou gravar. E o fundo, o rodapé, vou fazer a mesma coisa, background color, vou usar a mesma, vou atualizar, e já tenho aqui a cor de fundo. Ora, ela não tem dimensões definidas, por isso vai-se ajustar ao conteúdo que lá está dentro. Então, este início que está aqui, e este
que está aqui no header e no footer, vão se adaptar ao conteúdo. Há de reparar que aqui na largura ele já está a fazer de acordo com o tamanho que foi definido, que é do body, que está a colocar isso em consideração. Portanto, isto width 1050 pixels é a largura do body. Então ele está a fazer a largura desse mesmo body. Então, se eu quiser colocar agora aqui uma cor no meio, eu vou colocar aqui o background color e neste caso vou colocar white para ser diferente. Vou gravar. Agora vou atualizar e ele está a ajustar também e agora já estão a ver que tem uma cor diferente. Então, se eu quiser centrar na página, posso colocar aqui, por exemplo, no body, margin left, vou meter automático e a margin right automática também. Então ela vai centrar automaticamente o conteúdo. O que eu fiz? Left, right, marcar assim. Vai centrar automaticamente o conteúdo da página. Aqui vem uma pequena diferença por causa da barra de deslocamento vertical. Numa tem, na outra não tem. Por isso é que estão a ver aqui este parece que tem assim um efeito, mas é por causa da barra, que ela está a ocupar ali espaço. Então, agora que temos aqui o início, vamos só esticar um pouco. Aliás, até vamos fazer aqui outra coisa, que é colocar aqui o HTML e vamos colocar aqui o HTML é tudo. Vamos colocar aqui margin 0. Vamos atualizar. Não tem nada. E vamos colocar aqui um padding, que é o enchimento a 0. Vamos guardar. Vamos atualizar. Ok, ele está a forçar, está tudo bem. Ok. Também podemos colocar com um asterisco e ele faz todos os objetos. Ok, agora sim. Que é para ele tirar aqui este espaço. Ele não estava a fazer com o HTML também. Assim é mais fácil de perceberem quando é que os elementos aparecem. Senão ele vai criar enchimentos e espaçamentos e depois não se percebe onde é que eles começam e onde é que eles acabam. Vamos meter aqui os 100%. E agora já está tudo mais arrumadinho. Então ele tirou aqui tudo o que tem margens e paddings, ele tirou de forma automática e depois, à medida que vamos precisando, vamos criando então nos elementos que precisamos. Portanto, está tudo centradinho. Agora, no header, vamos colocar, portanto, 245, 245. Vamos colocar aqui no header um tamanho, uma altura, que é o height, esta altura. Vamos colocar, por exemplo, 150 pixels. Agora vamos ver o que é que acontece. Se atualizar, não é muito. Vamos colocar só 100. Agora usa-se a parte dos headers altos e os rodapés altos também. Se calhar 150 até ficava bem. 150. E aqui o footer é a mesma coisa. Vou copiar a linha. E atualizo. Ok. Então temos o header e temos o footer com estas alturas definidas. O que eu vou fazer é colocar este início centrado. Para fazer isso, este início é um H1 e agora vou colocar aqui por baixo do header um H1 e agora vou colocar um text align center que permite centrar o texto. Esta propriedade só se aplica a texto. Vou centrar, já está. Agora quero que venha para baixo, este início quero que venha cá para baixo. Como é que se faz isso?
Posso colocar aqui, por exemplo, um padding, que é um enchimento, top, que é de cima. E agora vamos fazer experiências. Vou colocar, por exemplo, 50 pixels, para ver se funciona. Vamos atualizar e já está, 50 pixels, está mais ou menos centrado. Portanto, se isto tem, em termos de altura, tem 150, se o pensarmos em 50 para cima e 50 para baixo, mais o tamanho do H1, então fica mais ou menos centrado. Também ao rodapé podemos fazer o mesmo, mas antes de fazermos isso, vou só colocar aqui uma letra branca, portanto no header vamos colocar aqui um color white e vou colocar aqui color white e um padding top. Se calhar aqui precisamos de mais. Vou tirar mesmo aos 50, mas provavelmente vamos precisar de mais porque a letra é mais pequenina. Exatamente. Ora, aliás, isto convinha que fosse mesmo era no parágrafo que está no rodapé. Vamos fazer outra coisa. Vamos colocar, como está aqui num parágrafo, vamos criar uma classe, porque nós podemos querer que os parágrafos fiquem com uma formatação e este do rodapé que fique com uma específica. Então, vou criar aqui uma classe, vou colocar aqui um footer, não, rodapé, vou colocar aqui rodapé. Isto quer dizer que vamos criar uma classe. As classes podemos lhe dar o nome que nós quisermos. A classe começa sempre com um ponto. Então posso colocar então a color white, faz mais sentido, e o padding assim é que fica melhor, com 50 pixels e um text align center. Vamos atualizar. Ok, então vou atualizar aqui. Claro, não fez nada porque nós temos que dizer que vamos colocar esta classe naquele P. Então vou aqui ao P, classe igual, e agora vou-lhe chamar o nome da classe, rodapé, foi o nome que lhe demos. Então, agora sim. Só que isto só vai funcionar nesta. Nos outros cursos ainda não está. E lá está, os 50 pixels é pouco porque esta letra é mais pequena. Então, vou colocar aqui P classe rodapé e agora vamos colocar aqui um pouquinho mais, 60 talvez. Ok, está melhor. Pode ser mais um bocadinho. Ok. Então, guardei. E agora vou fazer o quê? Vou também trabalhar aqui na navegação. Então, esta navegação que está aqui vai ter também uma altura de, vamos experimentar com 100 pixels, e vai ter uma imagem de fundo. Então, vai ser background, só que em vez de ser color vai ser image. Vamos colocar aqui um URL e agora vamos colocar uma plica img, que é a pasta onde estão as imagens, e agora a imagem que lá está dentro é a única, que é o HTML. Ora, isto só para testar vai dar, ok, só que nós vemos aqui assim um corte e a barra está muito grande, se calhar não precisa de ser tão grande. Então, eu vou buscar aqui umas imagens que já selecionei. E, portanto, vou colocá-las aqui dentro da pasta de imagens. Selecionei imagens do tipo JPG e imagens do tipo PNG, de forma que deem para fazer mosaicos. Vou experimentar aqui, por exemplo, esta barra 7, que é um PNG. Vamos experimentar. Ora, aqui vou tirar
vou colocar /7, esta aqui, vou gravar, vou atualizar e funciona bastante bem. Vou só reduzir aqui um bocadinho o tamanho porque ela está muito grande. Vou experimentar aqui com 80 pixels. Ok, parece-me mais ou menos, está ali uma marcazinha. Vou colocar, por exemplo, 75. Ora, vamos lá experimentar e parece-me que está bem. Portanto, tentei arranjar uma imagem que funcione de fundo para terem aqui algum efeito. E agora, vamos trabalhar aqui nestas hiperligações. Então, as hiperligações são os as que estão dentro da navegação. Então, vou colocar aqui assim, nave. Estou a dizer que a hiperligação que está dentro da navegação vai ter um determinado formato. Então, vou dizer que a navegação vai ter, portanto, não vai ter aquele sublinhado em cada uma das hiperligações, que é o text decoration, e vou colocar none, gravar. Portanto, isto é o quê? Quando eu atualizo, verificar que já não tem aquela linha que estava por baixo, por omissão. Então, text decoration none. Posso colocar também uma color e vou colocar, por exemplo, uma color purple e posso colocar, por exemplo, um padding. Agora vou fazer um padding top e vamos ver, ora 75, vamos experimentar com 25 pixels, ver como é que fica. Não chega. Padding top 25, vamos colocar aqui 50, já baixou um bocadinho. Vou colocar aqui uma margem ok. Então, agora vou fazer o seguinte, para este padding funcionar, ele não está a funcionar, vou colocar aqui os as a flutuarem, vou fazer um float left, para flutuar à esquerda, porque eles são várias hiperligações que funcionam como bloco. Portanto, vou fazer um display em bloco. Pronto. E agora vamos lá ver se ele assim já quer. Ok, já. Agora já está a fazer. Portanto, 50 pixels seria muito como podia ser. Vamos experimentar 20. Eu vou tirar a margem, que se calhar já não preciso. Vamos lá experimentar. Exatamente. Pronto, já está a fazer o enchimento. Então, padding top tem que ser mais. Vou experimentar então os 25 e já agora faço um padding left também de 25 pixels. Então, 25 deve ser mais um bocadinho. 28. Já vemos depois com o over. Então, quando eu tiver normal está assim, quando eu passar com o cursor por cima vai ficar com o efeito que nós quisermos. Então, para isso acontecer, faço um nav A, 2 pontos, que é um comportamento over. Agora, aqui posso colocar que vai ter um background color. Pode ser... vou colocar aqui um hot pink. E a color pode ser um color white, que fica se calhar interessante. White.
Então vou atualizar. Agora o efeito é este. Como veem, isto é pouquinho. Está aqui com pouco espaço. Eu preciso de este espaçamento também por baixo, que é para ficar aqui um enchimento para baixo. Vou fazer ao contrário, o background vou colocá-lo branco, fica melhor. E a color aqui então vou colocar o hot pink. Fica mais interessante. Certo. Então, agora, para resolvermos esta parte aqui de baixo, vamos colocar também um enchimento. Então, um padding bottom de 25 pixels também. E vamos ver se é suficiente. Portanto, a navegação tem 75. Portanto, 75, 25 ou 25 são 50. 50, se calhar não. Vou ter aqui 26. 26, vamos ver. Ali em cima não está bem. Exato, tem que ser mais um bocadinho. A ver se ali uma faltazita. Então vamos colocar aqui 27. 27. Atualizo. Tem mais um pixel para cada lado. Ok, agora parece-me bem. Ok. Ok. Então, agora nós temos o index e temos os outros cursos, mas está aqui com este espaço deste lado e do outro lado não tem. Vamos resolver. Então vamos adicionar aqui um padding right. Vou colocar aqui também 28 pixels. Vamos atualizar. Portanto, fica aqui com o espaçamento antes e depois, à esquerda e à direita, e está feita aqui a parte da hiperligação. Também podemos colocar aqui na navegação, as letras estão muito fininhas. Vamos colocar aqui um font weight e vamos colocar aqui um bold. Vou atualizar. Ok, já está um bocadinho mais forte. Ok. Certo. Agora, vamos trabalhar aqui a parte do body. O body está aqui com este espaço, mas se nós quisermos criar aqui uma zona, podemos colocar aqui uma tag da HTML5 que é o aside. Então aqui temos o main e entre o main e o footer vou adicionar uma zona nova que é o aside, que é lateral, e vou colocar aqui um H2 e vou colocar ligações úteis. Vou copiar, colocar aqui por baixo do main e vou atualizar. Ora, eu quero ali de lado, mas ela vai cá para baixo por omissão, porque é aqui que acaba o último elemento. Então, se eu quiser colocar aqui ao lado também, portanto, reparem, isto é o header, aqui é a zona de navegação, esta é a zona main e esta é a zona de rodapé, e o aside vem aqui para baixo. Então, vamos aqui a seguir à zona do main, colocar o aside, que é para a parte lateral, os elementos da lateral da página. Então, para ela ficar à direita, aqui temos que fazer um float left, para ficar a flutuar à esquerda, e aqui vamos colocar um float right, para flutuar à direita.
Vou colocar aqui também a cor de fundo, pode ser branca. E vou colocar uma dimensão na main e no aside. Então vamos lá ver. Se o body tem 1050, e se colocarmos aqui de largura 950 pixels, aqui vai ficar, pode ser o resto. Ora, vamos lá aqui à calculadora, só para isto ficar mais óbvio assim de repente. Se o body tem 1050 e se o main tem 950, sobram 100. Então, se nós colocarmos precisamente 100, como não há border, o que é que acontece? Ela vai para ali com 100. Claro que isto é muito, não é? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, 200 e aqui 850. Reparem que o rodapé veio cá para cima. Ora, nós queremos que o rodapé vá lá para baixo. Então, no rodapé, nós vamos colocar um clear both, que é para ele ir lá para baixo, que é para limpar o que está para cima e ele fixar-se em baixo. Acho que não guardei. Rodapé, não é aqui. Vou colocar na classe. Não é na classe, é aqui. Na div. Não pode ser na classe. Pronto, aqui está ele. Então, isto é precisamente o espaço que nós, pronto, que foi identificado. Se nós tivéssemos um border não podia ser tanto. De qualquer das formas, este side está um bocadinho pequeno. Vou colocar aqui mais 50 pixels e ali vou colocar só 800 pixels. Aliás, vou colocar aqui 240, que é para ficar aqui com um espacinho no meio. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Pronto, então, header, navegação, main, rodapé e o aside, aqui na lateral da página. Também podemos colocar, por exemplo, o que está aqui, este H2 centrado. Portanto, vou colocar aqui, pode ser a seguir à main, um H2, vou abrir, vou fechar e vou colocar um text align center. E vou atualizar. Cá está, centrado. Só aqui verificar se não tinha aqui nenhum espaço, mas não parece. Pronto, para já vamos deixar assim e no próximo vídeo faremos mais, colocaremos mais elementos.